agora. O assunto vai ser esse, é pequenininho. E vou logo dizendo a vocês, né, pessoal? É assunto que vocês têm que guardar as coisas na cabeça. Por exemplo, o assunto de hoje é falando de área de figuras, né? Quem foi que saiu aqui? Teve alguém que saiu? Quem foi que saiu? Ninguém, não. Para mim tinha 5 alunos. Tá aqui dando raio relâmpago, eu não saí. Foi ninguém, não, a Álvaro que saiu. Então tá faltando cair um mundo de trovão, eu não saí. É. Se eu sair do nada, foi porque faltou energia, porque aqui os paus não podem ver. Aqui tá assim, a internet não pode ver chuva também não, que fica, parece uma tartaruga com as pernas quebradas. Não, aqui é os postes, volta tem dia no outro dia, energia, que tá um flagelo. Mas daqui eu não sei, né? Porque eu não tô em casa, agora lá de casa é perto. Daqui os dias a Cosme vai ser lixada aqui, se ela não tomar cuidado. Pois é, olha, assim, o assunto de hoje, né, que nós vamos falar, o assunto de hoje é sobre áreas de figuras. E como é área de figura, área de alguma coisa, certo, pessoal? Tem uma fórmula. E essas fórmulas vocês têm que aprender. Não sou eu que vou ensinar para você. Eu não posso chegar à fórmula e ensinar para você. Eu vou dizer como é que aplica a fórmula, né? A fórmula sendo aplicada. Mas aprender a fórmula é com vocês. Cada um tem que aprender a fórmula, certo? Então vamos lá. Vou aqui botar o assunto. Eu vou gravar aqui a aula, né? A gente está gravando a aula, eu posto lá. Estão vendo aí a atividade? Estão vendo aí o livro? O que, que tem escrito aí? Área e volume, não é assim? Na página 158. Vocês estão vendo? Estão vendo aí? Então, todo mundo está vendo? Então vamos lá, olha. Prestando atenção, pessoal. Pra gente... Eita, se passasse aqui era bom. Pronto, vamos lá. Continuando aqui, só para a gente ir para frente certo, para o momento certo. Pronto, tá aqui, ó. Aqui é área. Começa a área. Pessoal, primeira coisa. O que é área? Área. Vocês devem pensar que não é a área lá da minha casa. Né? A área da minha casa. Não vamos tirar isso da cabeça. Área é uma região plana, delimitada por uma figura geométrica qualquer. Uma região plana. Por exemplo, se eu tiver uma sala, ela tem uma área, cada parede tem uma área. Um terreno é uma região plana que tem uma área, né? Por exemplo, as pessoas até dizem assim, o meu terreno tem não sei quantos hectares, né? Hectare é uma medida de área, que equivale a um hectômetro quadrado. Um hectare é um hectômetro quadrado. Mesma coisa. Olha só como é interessante. Área, geralmente, é em alguma coisa quadrada. Por que, Lázaro? A área é alguma coisa ao quadrado. Porque, geralmente, a gente está multiplicando duas dimensões, certo? Eu estou multiplicando duas dimensões. Aí, se eu tenho uma dimensão, por exemplo, se eu tenho uma folha de papel, ela está em centímetros, né? Vamos supor, tem 30 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura. Eu vou calcular a área, eu tenho que multiplicar 30 centímetros por 20 centímetros. Então, estou multiplicando centímetro por centímetro. A área vai dar centímetro quadrado. Entenderam aí como é o negócio? Porque se eu estou multiplicando centímetro e centímetro vezes centímetro dá centímetro quadrado. Sempre tem alguma coisa quadrada, né? A área sempre é alguma coisa quadrada. É metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado. Tudo que for área é alguma coisa quadrada. Certo? Para vocês entenderem. Porque nós estamos multiplicando duas dimensões. A primeira área que a gente aprende, a primeira área é a mais simples de toda. Ó, é a área de uma região quadrada. Por exemplo, eu pego uma figura e essa figura é um quadrado. O que é um quadrado? Não vamos confundir, certo, pessoal? Uma região, para ser quadrada, ela tem que ter todos os lados com a mesma medida, certo? Todos os lados com a mesma medida. Por exemplo, aqui mede 3, aqui mede 3, aqui mede 3 e aqui mede 3. Certo? Olha só, para ser quadrado. Não, a sala da minha casa é quadrada. Não. A sala geralmente é outra figura. Nós vamos ver já, é um retângulo. Não é quadrado, não. Quadrado tem que ter o tamanho do comprimento é o tamanho da largura. Aí é quadrado. Agora a área vai dar em alguma coisa quadrada. Por exemplo, ó, se eu for calcular a área dessa região aqui, ó, vai ser o quê? Eu vou multiplicar o comprimento pela largura. Então, em outras palavras,
Como um quadrado é uma figura que tem todos os lados com a mesma medida, certo, pessoal? A área de um quadrado é dado por essa fórmulazinha aqui, ó. É a fórmula, olha. Olha a fórmula aqui, está aqui a fórmula, olha. Tá vendo a fórmula? Qual é a fórmula? A área de um quadrado é dado por lado vezes lado. Por que lado vezes lado? Porque o quadrado tem todos os lados do mesmo tamanho. Então, é só multiplicar dois lados que eu vou ter lado vezes lado. Ou, em outras palavras, lado ao quadrado. Só é pegar o lado. Se falar que é um quadrado, é só elevar ao quadrado o lado. Ou seja, lado vezes lado é a região quadrada. Por exemplo, aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Aqui nessa letra A aqui, ó. Determinar a área de um quadrado que tem 17 centímetros de lado. Se é um quadrado, todos os lados têm 17 centímetros. Por isso que ele diz 17 centímetros de lado. Certo? Se tem um lado, todos os lados iguais, é um quadrado. Se é um quadrado, então só é pegar 17 ao quadrado. Ou 17 vezes 17. Que dá o quê, olha? 289. Aí, Lázaro, olha aqui, que coisa interessante. Você está vendo aqui, olha? O que botou aqui, olha? Está em centímetro, 289 centímetros, o quê, olha? Quadrados, porque eu estou falando de área, e área tem que ser sempre, que sempre ao quadrado. Então, preste atenção. A área de um quadrado é lado vezes lado. Lado vezes lado. Sempre dessa maneira, certo, pessoal? Sempre dessa maneira. Aprendam a forma, lado vezes lado. Outra figura geométrica, já aqui já não é mais um quadrado, aqui nós já estamos falando de outra figura, olha. Retângulo. Prestem atenção que um retângulo, ele não tem os lados iguais, não. Ele tem, na realidade, os dois lados opostos, um de frente para o outro, olha, opostos. Dois lados opostos, iguais, ou seja, com medidas iguais. Por exemplo, a medida desse lado é igual à medida desse lado. E a medida desse lado é igual à medida desse lado, certo? Isso é um retângulo. A sala da casa de vocês é um retângulo. Pode olhar. Do tamanho que é um lado, é o outro. E do tamanho que é a largura num canto, é também no outro. É ou não é? Na sala da casa. Então, a sala é um retângulo. E a área de um retângulo, vamos prestar atenção, ó. A área de um retângulo é medida, certo, pessoal? A área de um retângulo é dada pela seguinte forma. O que foi que aconteceu? O que você está baixando aqui? Vamos. A área do retângulo é dada pela seguinte forma. Olha a fórmula. Apareceu aqui em cima e subiu demais. Mas vamos ver a fórmula. Aqui é a fórmula. Aqui. Pronto, está aqui a fórmula. Olha aqui, pessoal, a fórmula da área de um retângulo. Qual é a fórmula da área de um retângulo? A fórmula da área de um retângulo é, olha, o lado maior é chamado de base do retângulo, o lado maior é chamado de base, e o lado menor é chamado de altura. O lado maior é chamado de base, o lado menor é chamado de altura. Ou o lado maior é chamado comprimento e o lado menor é chamado de largura. A área de um retângulo é base vezes altura. Base vezes altura. Ou comprimento vezes largura. Se for um quadrado, lado vezes lado. Se for um retângulo, base vezes altura. Eu quero a área dessa figura. Um retângulo. Então, base vezes altura. A área é dada por essa forma. Beleza? Por exemplo, olha um exemplo aqui. Por exemplo, eu quero calcular a área desse rapaz aqui, ó. Por exemplo, dessa figura aqui. Quero calcular a área. E como é que eu vou fazer para calcular a área, Lázaro? Primeiro, eu tenho que ver que aqui não só tem uma figura. Aqui tem mais do que uma figura. Aqui tem, vai ter assim, ó, por exemplo. Vai ter, quando eu traçar aqui um risquinho aqui, olha, eu vou ter aqui um retângulo e aqui outro retângulo. Não é assim? Para encontrar a área desse rapaz aqui, dessa moça aqui, né? Eu só é calcular, ó, desse rapaz aqui, certo? Só é calcular. Esse daqui, ó, esse pedaço vezes esse pedaço aqui. Eu calcular a área dessa figura aqui. E pegando esse pedaço aqui vezes esse pedaço aqui, eu calculo a área desse outro. Só é somar essas duas áreas que eu vou ter a área da figura completa.
Depois nós vamos ver como é que faz uma questão bonitinha dessa, certo? A área, quem foi que pediu para entrar aqui? Teve alguém que pediu para entrar. Quem é? Miquela, Eloá e Letícia. Letícia saiu? Foi, Letícia. Certo? Eloá e Letícia. Pronto, Letícia ainda não entrou, não. Mas vamos lá. A área é dada por essa fórmula. A área do retângulo. Nós estamos falando de um retângulo. Certo? Outra figura que nós temos que saber a área é um paralelogramo. Mas o que é um paralelogramo, Lázaro? O que é um paralelogramo? Paralelogramo. É mo, viu? Não é mana. Paralelogramo. O nome do bicho é esse. A área da região limitada por um paralelogramo. Macho. Paralelogramo. É uma figura desse tipo aqui, ó. É assim, olha. Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse, certo? Isso aqui é um paralelogramo. E a fórmula de cálculo de área dele, certo, pessoal? É base vezes altura, ó. Base vezes altura. A altura vem dada aqui, ó. Aqui é a altura, ó. Esse pedaço aqui é a altura, esse pedaço aqui, ó. Aqui é a altura e a base é essa bicha aqui, ó. Então será base, que é aqui, essa base aqui, vezes a altura. Olha o exemplo aqui, por exemplo. Olha aqui um exemplo, tá aqui. Aqui tem um exemplo. A medida da... Não, vamos ver aqui, ó. Determine, tem aqui uma questão que era bem bonitinha dele aqui, mas vamos ver aqui. Por exemplo, isso aqui é um paralelogramo. Essa figura aqui era assim, ó. É daqui para cá, para cá. Aí ele pega esse pedaço aqui e transfere para cá. Aí forma um retângulo, né? Por isso que a área é a mesma área do retângulo. Base vezes altura. Mas é só saber que a área é essa, base vezes altura. E aplicar. Nós vamos aplicar daqui a pouco umas questões. Outra área que vocês têm que saber, é a área de um triângulo. O que é um triângulo? Ora, a figura tem 3 lados e 3 ângulos. É a área de um triângulo, da região triangular. A área do triângulo é dada pela seguinte forma. Olha a fórmula do triângulo, viu, pessoal? Preste atenção aqui, ó. A fórmula do triângulo é essa, ó. Preste atenção. Todo triângulo tem uma base, que é um lado maior aqui, ó, é chamado de base do triângulo, e a altura do triângulo, é a base e a altura do triângulo. Então, a área do triângulo é dada por essa fórmula aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Então, pegar a base do triângulo, multiplica pela altura e divide o resultado por 2. É a área do triângulo. Por exemplo, aqui, ó, um triângulo aqui. Por exemplo, esse triângulo aqui. Ó. Vou calcular a área desse triângulo aqui, ó, aqui desse triângulo. Então, eu vou pegar a base, está aqui, ó, 3,5 centímetros, ó, está aqui, ó. A área vai ser a base vezes a altura, que é 4, ó, vezes a altura dividido por 2. Então, calculando a área, fica assim, né? Vamos calcular a área desse rapaz aqui, ó. Vai ficar assim, ó. A área, né? Olha a fórmula, viu? Tem que botar o Azinho da fórmula. A área vai ser base, que é 3,5 vezes a altura, que é 4. Isso tudo dividido por 2. Fazendo a continha, eu tenho que a área desse triângulo vai ser quem? 3,5 vezes 4 dá 3,5 mais 3,5, 7. 7 vezes 7, 4. 7 mais 1 dá 14, né? 14 dividido por 2. É assim? Então, eu vou ter assim, ó, que a área desse rapaz, a área desse triângulozinho aqui, vai ser quanto? A área vai ser 14 dividido por 2, que dá 7. 7 e o quê, pessoal? Como aqui está em centímetro e aqui está em centímetro, será centímetros quadrados. Certo? Tem que olhar em que está. Se tiver em centímetro, centímetro quadrado. Se tiver em metro, metro quadrado. Se tiver em decímetro, decímetro quadrado e por aí vai. Certo, pessoal? Essa é a área de um triângulo. A área do paralelogramo. Olha, nós já aprendemos. Quantas áreas nós aprendemos? Nós aprendemos a primeira área foi a área do quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado. A área de um retângulo é base vezes altura ou comprimento vezes largura.
A área de um paralelogramo também é base vezes altura. A área de um triângulo que nós acabamos de ver agora é base vezes altura dividido por 2. É uma área que também vocês acabaram de aprender. Vocês têm que botar na cabeça de vocês. Não esqueça, isso no livro de vocês, está lá no livro de vocês, estudem no livro de vocês, está na página, começa na página 158, se eu não estou enganado. 158. Começa de lá. 158. Certo? Outra área, pessoal, que nós temos que aprender, que vocês têm que aprender, certo, pessoal? Olha, aqui tem um triângulo, falando de triângulo, é a área desse rapaz aqui, ó. De um trapézio. O que é um trapézio? O que é um trapézio? É uma figura, essa figura assim, olha. Prestem atenção que é um trapézio. Olha, um trapézio só tem esse lado paralelo a esse. Esse paralelo a esse. Esses outros dois aqui, eles não podem ser paralelos. Porque se fosse paralelo, por exemplo, se fosse assim, ó, se for paralelo esse, se for assim, não é um trapézio. Deixa de ser um trapézio e passa a ser um retângulo, certo? Para ser um trapézio tem que ser assim, ó. A figura assim, ó. Esse lado assim, ó. Certo? Olha, esse lado não pode ser paralelo. Esses dois lados aqui não podem ser paralelos. Esse e esse. Certo? Nunca poderão. Eu posso ter até assim, ó. Uma figura desse tipo assim, ó. Isso aqui é um trapézio. Mesmo sendo assim, ó. Por exemplo, se eu tiver assim, ó. Era para ser reto, isso aí. Se eu tiver assim, mas será um trapézio ali, viu? Porque esse lado não é paralelo a isso. Certo, pessoal? Então, a área de um trapézio é dado por uma fórmula bem interessante, certo? Todo trapézio, ele tem duas bases, como o retângulo ele não tem a base, né? Não são iguais, o de cima é igual ao de baixo, não é a mesma coisa? Esse aqui não, ele tem uma base embaixo e uma base em cima. A base de baixo é chamada de base maior, porque ela é maior, claro. A base de cima é chamada de base menor. Olha, base maior, B grande. Base menor, B pequenininho. Certo? Base maior, B grande. Base menor, pequenininho. Todo trapézio tem uma altura. Está aqui a altura dele, olha. Aqui é a altura do trapézio, certo? A altura, é H. Então, a área de um trapézio, é dada pela seguinte forma. Olha, abre parênteses, aí eu vou ter base maior mais base menor, aí vezes a altura, certo? E tudo isso dividido por 2, certo? Todo trapézio, a área é essa, é base maior, tá aqui a fórmula, tá aqui, ó, aqui a fórmula. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Essa é a área de um trapézio, certo? A área de um trapézio, certo, pessoal? A última área que vocês precisam aprender, última área. Olha, daqui um trapézio, por exemplo. Eu quero saber a área desse trapézio. Vamos ver aqui. Vamos fazer essa questão, ó. Quero saber a área desse trapézio. Como é que eu vou fazer para saber a área desse trapézio? Vamos fazer essa questão aqui, ó. Olha, a área está aqui, ó. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, se eu quiser saber a área desse trapézio, como é que eu vou fazer para calcular a área desse trapézio? A área dele vai ser como? Olha, a área vai ser base maior. Quem é a base maior aí, pessoal? Quem é a base maior? Olha, tá aqui ela, 56, né? Olha, 56. Aí mais base menor, que é 14. É assim, ó, 14. Aí vezes, aí a altura. Quanto é a altura? 28. Aí a altura, olha, tá aqui a altura, olha. Isso tudo dividido por quem? Por 2. A área desse rapaz vai ser quem? A área vai ser 56 mais 14 dá 60, 70, né? Olha, 70 vezes 28. Isso tudo dividido por 2. Ora,
A área vai ser o que aí? A área. Vamos fazer aqui 28 vezes 70. Vamos ver quanto é que dá? Vamos lá. 0 e 0. Aí 7 vezes 8, 56. Vão 5. 7 vezes 2, 14. Né? 5, 19. Pronto. Não é assim? Eu vou ter 0, 6, 19. Não é assim? Olha. 19. Eu tenho 1000. Presta atenção aqui que eu tenho. 1960 dividido por 2. Dá quanto? Ora, a área dá quanto? 1960 dividido por 2 dá 980. O que é que está aí a medida aí? Ó? A medida está em centímetros, então é centímetros. Não esqueça de colocar essa unidade aqui. Centímetro quadrado. Porque se eu botar só 980 o quê? Certo? Então não esqueça de botar, quando vocês estiverem calculando área, olhar a unidade que está lá. Se está em centímetro, metro, tem que botar centímetro quadrado, decímetro. Tem que saber o que é. Não é assim? Então prestem atenção. Beleza? Como diria aquele ceguinho da coisa, beleza? E a última área que vocês precisam saber, a última, já vamos relembrar as áreas. Primeira área, área do quadrado, lado vezes lado. Segunda área, área do retângulo, base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Terceira área, área do paralelogramo, base vezes altura. Quarta área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Quinta área do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Beleza? E a última área que nós vamos pegar agora, a última área, que acho que vocês precisam saber, essa daqui. A área de um losango. Losango. O que é um losango? Olha, figurinha aqui, olha. Figurinha aqui, ó. Tá vendo essa figurinha aqui? Tem no meio da bandeira do Brasil, né? Não tem lá com um círculo dentro? Tem um bichinho na bandeira do Brasil e dentro tem um círculo. No losango nós temos, olha, quando eu tenho em qualquer figura unindo dois ângulos opostos, esse ângulo com esse, quando eu unir eles, olha, presta atenção, ó. Quando eu unir esses dois ângulos, eu tenho uma reta aqui. Quando eu unir esses dois ângulos aqui, olha, eu tenho outra reta. Essas retas chamam-se diagonais. Certo? Diagonais. Todo losango vai ter uma diagonal grande e uma diagonal pequena. Uma grande, né, assim, grandona, e uma pequenininha. Então, a diagonal grande vai ser diagonal maior. A diagonal pequena vai ser diagonal menor. Então, a área de um losango vai ser dada por a seguinte forma. Olha, a área vai ser diagonal maior, certo? O que foi? Por que está coisando aqui? Vamos lá. Diagonal maior, prestem atenção. Vezes, né? Olha, vezes. Diagonal menor, que é a pequenininha, né? O Bzinho pequenininho, dividido por 2. Pronto. Essa é a área de um losango. Diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Então, nós vimos 6 áreas. Essas 6 áreas, vocês têm que botar na cabeça. Não é Lázaro, não. Lázaro não pode fazer nada por vocês, não. Não posso botar essa forma dentro da cabeça de vocês. Se eu pudesse, era bom demais. Eu pegava aqui e fazia uma magiquinha. A vaca braba, e botava lá, né? Eu não tenho como fazer. Então, vocês têm que aprender as áreas. Como é que você aprende? Pegando o livro de vocês e começando a estudar as áreas. Cada área bonitinha lá. Quais são as áreas que vocês vão ter? A área do quadrado, área do retângulo, área do paralelogramo, área do triângulo, área do trapézio e área do losango. Tem que aprender as fórmulas assim, são fórmulas. Fórmula não se discute.
Fórmula se aprende. Fórmula não se discute. Fórmula se aprende. Certo? Por exemplo, determina a medida da área de uma região plana limitada por um losango com diagonais de medidas de comprimento 10 e 2,5 centímetros. Então, vamos calcular a área dessa aqui. Olha. Determine no caderno a medida de área de uma região plana limitada por um losango com diagonais medindo 10 centímetros e diagonais e a outra medindo 2,5 centímetros. Ora, muito simples. Vou aplicar a formulazinha que eu aprendi. Qual foi a fórmula que eu aprendi? Eu aprendi que a área de um losango vai ser diagonal maior, que é quanto aqui é diagonal maior? 10. É ou não é? Vezes diagonal menor. Qual é a diagonal menor? Está aqui, olha. 2,5. 2,5. Isso tudo dividido por quê? Por 2. Ora, muito simples. A área aqui vai ser 10 vezes 2,5 dá 25, né? Eu digo que dá. Dividido por 2. Eu digo que dá 25. Então, a área desse rapaz vai ser quanto? A área, né? A área dessa criatura vai ser quanto? 25 dividido por 2, eu digo que dá 12,5, né? É ou não é? Bom, 12,5. O que, olha? Era em centímetros, então tenho que colocar centímetros quadrados. Se eu não colocar, está errado. Beleza? Então, essas são as áreas que vocês precisam saber, né, pessoal? Essas áreas vocês precisam saber. Não sou eu que vou colocar na cabeça de vocês, jamais vou colocar na cabeça de vocês. Eu vou enviar para vocês uma atividade, mas antes de enviar a atividade, eu queria mostrar uma coisa a vocês. Não sei se eu apago, se eu fechei, eu acho que eu fechei. Mas olha aqui. Assim, às vezes, em algumas situações, vocês estão vendo alguma coisa? Não, eu não tô vendo. Tá vendo nada ainda não, não? Ah, não. Então tá certo. Não, nem eu. Pronto, ok. Vamos lá. Vamos ver se abre aqui. Pronto, agora abriu. Vamos lá. Vamos ver se vocês veem agora. Vocês vão ver agora. Preste atenção. Se não vê, não está vendo. Estão vendo agora? Eu tô. Sim. Pronto. Agora aqui. É o que eu quero que vocês prestem atenção. Isso é uma atividade que eu vou mandar para vocês. Essas atividades aqui são... Vocês vão ler, aí vai dizer a área de se é uma coisa quadrada, se é um retângulo, eu não sei. Vocês vão ver. Mas aí, tem essa última questão aqui, ó. Queria que vocês dessem uma olhadinha nessa última questão aqui, ó. Isso se ele ajudasse, né? Mas ele vai. Deus ajuda, Deus é pai. Ó. Pronto, agora vai dar certo. Pronto. Estão vendo? Vocês estão vendo a última figura aqui? Vocês estão vendo? A última figura? Tá mandando você calcular, tá dizendo assim, olha o que está dizendo a questão, olha, essa questão aqui, o que está dizendo? Calcule a área da figura abaixo, sabendo que as medidas estão em centímetros. Estão dizendo que tudo aqui é centímetro. Aqui é 12 centímetros, 4 centímetros, 8 centímetros, 12 centímetros, 24 centímetros, 10 centímetros. Está dizendo isso. Que figura é essa, hein, Letícia? É um losango, é um quadrado, é um trapézio, é o quê? Eu não sei. Se vocês souberem, por favor, me digam, porque eu não sei o que é figura é essa, não. Na realidade, aí não tem uma figura. Aí tem várias figuras lá. Aí como é que eu vou fazer, Lázaro, para saber isso? Você vai pegar a figura aqui e vai dividir ela em figuras que você conhece. Por exemplo, vamos prestar atenção, ó. Se eu traçar uma reta aqui, ó, nesse pedaço aqui, ó. Isso é para ser uma reta, isso é uma reta. Tracei para cá. É reta. Entenda que é uma reta. Que figura é essa daqui, ó? Que figura é essa? Olha? É um trapézio, né? Onde essa base maior aqui vai medir 12, essa base menor aqui vai medir 4, e a altura, ó, ele está dizendo aqui, ele está dizendo que a altura aqui, ó, essa altura aqui mede quanto? Está dizendo que é 8. Eu já tenho a primeira figura. Se eu traçar uma reta aqui, ó, olha aqui que coisa interessante, para cá, ó. Pronto, traçar uma reta. Que figura é essa daqui, olha?
um triângulo, não é? Olha. Ele tem a base, que mede 10, olha, está aqui a base que mede 10, e tem a altura aqui, olha. Lázaro não tem dizendo quanto é que mede, não tem, está aqui, olha. Está aqui a altura, olha. Esse pedaço é exatamente igual a esse. Aí está dizendo que aqui mede quanto? Mede 12. A base mede 10, a altura mede 12. E tem essa outra figura aqui. Que figura é essa daqui? É um retângulo, olha. Onde a base mede quanto? É a base mede 24 e a altura mede o quê? Mede 12. Então, você vai ter a área 1, que é um trapézio, vai ter a área 2, que é um triângulo, e vai ter a área 3, que é um retângulo. Aí você vai calcular. Calcula a área 1, que é a área do trapézio, aplicando na forma do trapézio. Calcula a área 2, que é um triângulo, aplicando a forma do triângulo. Calcula a área 3, que é um retângulo, aplicando a forma do retângulo. Para ter a área total da figura, área total, vou botar AT, que é a área total, você vai somar a área 1 mais a área 2, certo? A área 2 mais, não é isso? A área 3. Então, é isso que acontece às vezes. Às vezes vem uma figura lá que você diz, mas eu não sei que figura é essa, Lázaro. Que figura é essa aí? É por isso que vocês vão precisar olhar e desmontar, pegar a figura e transformar em outras figuras. Tá aqui, quando eu passei o risco aqui tudinho, eu aprendi que aqui eu tenho 3 figuras diferentes. Eu tenho um trapézio, um retângulo e um triângulo. Beleza? Essa é a atividade que eu vou passar para vocês. Essa questão aqui é a última questão, a questão 9 da atividade. A atividade vai ser enviada para vocês, eu vou já enviar para vocês. Essa atividade vocês vão devolver lá no grupo, certo, pessoal? Sabe quando é que vocês vão devolver essa atividade lá no grupo? Vocês vão devolver hoje é sexta, né? Segunda-feira, de 3 horas da tarde. Tá bom? Segunda de 3 horas, né? Pronto. Postar todo mundo postando no grupo. 3 horas. Não é 2, não é 4. É 3. Quem postar... Uma vez eu enviei. Segunda-feira, Uma né, vez eu Lázaro? enviei errado lá. Segunda-feira, viu? Pronto. Meu celular tem um programinha que tem como eu apertar na foto, botar uma hora e ir lá postar. Aí eu botei, cliquei sem querer, a bicha postou, fui lá e apaguei bem ligeiro. É, pois apaga, não deixe não. Porque eu disse a vocês que Ai, meu Deus, vou levar zero. eu disse a Corri vocês e apagar. é para botar 3 horas da tarde. Então, pronto. São essas questões, eu vou mandar para vocês. Tá aqui, eu vou enviar já para vocês. Vou postar também a aula, certo? Vou postar também a aula para vocês. E essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E rezem por Lázaro. Valeu? Que Lázaro está precisando de oração. Valeu. Valeu, tchau. Tchau. Um abraço. Tá bem, Lázaro. Boto já para Tá bem. vocês. Já para vocês a atividade, viu?